Vamos falar com ele, cumprimentando já. Abandonou este programa, essa apresentadora por uns dias, viajando, trabalhando, participando de congresso. Doutor Márcio de Carvalho, tudo bem? Tudo bem, Cristina, boa tarde. Estamos sempre aí, né? Bem-vindo, bem-vindo. A gente precisa falar da saúde sexual do homem, né? Porque, afinal de contas, o homem, ele ainda teme um pouquinho essa história de ir no médico, seja qual médico for. Se ele tiver com uma gripe, ele hesita. Só a hora que virou a pneumonia mesmo, né? E olha lá se vai. É verdade, eu estava conversando hoje no centro cirúrgico com um cirurgião plástico. Ele disse, hoje eu vou colocar tantas próteses e tal. Eu falei, olha, o homem, prótese de seio, né? Ele contando para mim, eu falei, olha, nós urologistas não temos ainda essa facilidade para convencer o homem dessas coisas, né? O homem, às vezes, ele reluta muito em buscar um tratamento que a mulher vê como uma solução, né? O homem não, a mulher, além de ter, ela vai ter mais a parte estética. O homem, além dele ter estética, ele tem funcional. Que é, no caso, a prótese peniana. Né? E é difícil convencer o homem, né? Pois é, e a gente tenta aqui com este programa fazer com que esse assunto sejam mais tranquilos, né, na sua cabeça. Por que colocar uma prótese peniana? É para aumentar? É para ficar bonitão igual o peito da mulher? Não, é para ele funcionar mesmo. Funcional. Quando se esgotou todas as tentativas possíveis. Exatamente. E a gente fala, olha, não tem mais saída. A gente já tentou de tudo. Existe um tratamento que a gente mostra como se procede, que não é tão complexo assim, que dá uma aparência muito boa, a pessoa tem uma condição sexual normal, ele pode ter sua vida sexual intensa, quantas vezes ele quiser, sem ter problemas. Para quem tinha uma vida, Cristina, que não conseguia fazer nada, ele não conseguia, os remédios não funcionam, nada faz funcionar, a prótese vem como uma solução. Mas a gente coloca essa situação que a mulher, ela se convence mais quando ela precisa fazer alguma coisa nesse sentido. O homem é mais difícil, né? É difícil ele achar, quero esperar mais um pouco. Para que esperar? A vida sexual é uma coisa que está aí nas nossas mãos, né? Esses dias eu estava com um casal de amigos em que o marido colocou uma prótese peniana e falam abertamente os dois sobre o assunto numa tranquilidade assim incrível. E aí ele disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer, né? Existe vida. Eu consegui a vida depois da prótese. Olha só, é o que eu estou dizendo. É importante, o sexo faz parte da vida do ser humano? Faz parte. Para quem esperava, eu vou esperar mais um tempo. Aí eu já tive pacientes assim, vou esperar mais um tempo, aí acontece um problema de saúde grave, ele não pode mais colocar a prótese e se arrepende. Puxa, perdi, devia ter colocado antes, hoje estaria muito bem. Bom, fazer o quê, né? Então tá, eu quero saber o seguinte, se essa questão de impotência pode desenvolver no homem, por exemplo, ejaculação precoce. É uma das consequências, veja só, a gente está discutindo sobre isso e é uma das consequências que tem. Porque se o homem não está com o pênis muito ereto, muito rígido, facilita mais a ejaculação. Ele tem mais chance de ejacular porque rápido. Ele se predispõe a isso, porque sabe que o negócio vai pifar a qualquer momento, ou ele ejacula mais precocemente porque é uma função normal daí? As duas coisas, Cristina. Existe tanto o fato dele estar naquela situação que está com medo e quer ejacular rápido, e também a ejaculação, quando o pênis não está totalmente ereto, ele tem um nível de uma substância, um neurotransmissor chamado de adrenalina, que está mais alto. E isso é o que faz facilitar ele atingir o orgasmo, ele ejacular. Então, ou seja, tanto do ponto de vista emocional, que ele está lá abalado, mas também do ponto de vista físico. A rigidez não está completa, ele tem um derrame maior na circulação de adrenalina que não deixa o pênis ficar totalmente ereto e que também facilita a ejaculação. E quando o homem que está começando a perder a ereção assim, ele vai automaticamente perder o desejo também? Olha, Cristina, ou estão separadas essas duas coisas? Existe essa possibilidade. Se ele não está bem sexualmente, obviamente, se ele não está bem sexualmente, ele foge da mulher. Ele até quer evitar. Ele quer evitar. Então ele vai fugindo disso e o desejo vai embora, porque ele tem aquele medo, aquela ansiedade, aquela situação, aquela insegurança de procurar a mulher e começa a se afastar cada vez mais. E ali naquele momento exato, ele pode só perder a ereção e não perder o desejo também? Não, existem condições, por exemplo, condições mais graves, por exemplo, ele tem lá uma situação que não, o pênis realmente, as artérias não estão mais funcionando bem, mas ele tem aquele desejo imenso, doutor, eu quero ter relação, eu tenho vontade, eu adoro a minha esposa, adoro a minha parceira, eu quero ter relação, mas eu não consigo, ele não consegue porque existe realmente um bloqueio físico, existe todo um problema físico que não deixa ele conseguir ter as suas ereções. Você imagina a situação, vamos dizer assim, de certo ponto de vista, trágica, né, ele não conseguir ter desejo, ter vontade e não conseguir.
Seria nesse momento que talvez o homem fica em desespero e fala, não, agora eu preciso do médico? Ou existe um outro momento de falha na cama em que seja ideal para busca de ajuda médica? É uma boa pergunta, né? O momento que ele começa a perceber aquela situação que chega a isso, Cristina, é aquela que ele fica com medo de falhar. O medo sim, eu tenho medo de procurar a minha parceira, a minha esposa, a minha namorada, eu tenho medo porque eu já falei a primeira vez e ele fica totalmente inseguro, eu tenho medo. Esse medo é que, vamos dizer assim, que realça aquela necessidade de ele procurar ajuda. Aí sim ele vai procurar, doutor, eu não estou conseguindo, eu tenho medo de ver minha mulher, de uma situação que ela se vista atraente para mim e eu tenho medo de chegar até ela. E então, a mulher vem com tudo, toda fogosa, toda achando que a noite o balagandã vai tocar, né? E aí... Então, o homem vê aquela cena e fala, meu Deus do céu, ele começa a ter esse medo. E esse medo, eu digo sempre que é uma complicação emocional. Ele está com uma complicação emocional já, ele está inseguro. E essa insegurança se instala e vai aumentando cada vez mais, dia a dia. Então a gente não pode deixar chegar a esse ponto, né? Vamos tentar tratar antes, para não chegar nessas complicações emocionais que vão atrasar mais o bom resultado do tratamento, Cristina. Eu queria fazer uma pergunta agora que eu acho assim, que eu já ouvi muito por aí. E hoje, finalmente, nós vamos tirar a dúvida. Vamos. Afinal de contas, Dr. Márcio de Carvalho, nosso urologista que sempre nos acode aqui com as nossas dúvidas. O pênis atrofia? Dá para perceber isso? É verdade ou não essa história? Faz parte do corpo humano, Cristina. O quê? Atrofia sim. Tem atrofia do pênis, o homem pode perceber isso. Isso são situações, aí, vamos dizer assim, em que ele tem uma condição, vamos dizer, física mais grave, ele tem uma falência da produção de sangue, por exemplo. Não há sangue, não de produção, não há uma irrigação maior de sangue, né? Então começa a ver, ele tem uma artéria que está insuficiente, então, ou começa, ou outro tipo de situação, ele parou de ter relação, ele deixou de ter, o pênis não está usando mais, ele tem um problema... Vai entender que ele não presta para nada. Vai começando. Mas tem que fazer xixi ainda. Aí o que acontece? Ele sente que o pênis diminui de tamanho. Doutor, meu pênis diminuiu de tamanho, eu percebi isso mesmo. Pode aparecer alguns caroços no pênis, de atrofia mesmo, que é assim, uma área, vamos dizer assim, que não passa mais sangue, né? E começa a entortar o pênis. São situações aí, vamos dizer, de grande alerta, ele tem que tomar cuidado. São situações em que o pênis ficou totalmente prejudicado do seu suporte circulatório, que a gente chama vascular, né? Então é uma insuficiência arterial, ou mesmo a musculatura não consegue mais segurar o sangue lá dentro. Por mais que ele entre, a musculatura não consegue segurar esse sangue e está atrofiando. Você sabe que eu já tive várias situações aqui com sexólogos no programa, e eu ouvi inúmeras questões de mulheres ligando, doutor Márcio, porque o marido está reclamando que ela está muito laceada, folgada, muito aberta. Assim é que eu falo? Né? Pode falar assim. Né? Então tá. E aí eu fico pensando, será que não é o negócio do homem que está emagrecendo, diminuindo? Aí, ó, atrofia também. Então você cuida de ver se seu negócio não deu uma atrofiada, você falar que a mulher precisa fazer períneo. Olha, ó. E a atrofia nesse ponto, nesse nível, Cristina, ele já não tem aquela ereção mais firme, ele tem uma ereção, vamos dizer, 50%. Então ele já não tem aquela, já tem aquela dificuldade de penetrar, ele consegue penetrar algumas vezes ele não consegue manter. Então isso vai chamando a atenção, isso vai piorando. Se ele não faz um tratamento adequado, a situação vai piorando. Quando ele chega até nós, ele já chega falando, olha, diminuiu o tamanho do meu pênis, doutor. O que você tem, alguma doença? Ah, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, olha, eu estou sedentário. Mas isso é recuperável a forma antiga dele ou não, doutor? Isso que a gente tem que bem frisar. É o tempo também que vai dizer isso. Depende do tempo que ele demorou para procurar, se ele já não tem alguma sequela já, ou seja, já tem uma curvatura no pênis, ele já tem lá uma área já endurecida no pênis, uma área que já está bem afetada, que já está bem comprometida. Então vai depender do tempo que ele demorou e da extensão da possível lesão que fez com que o pênis se atrofiasse, né? Agora, eu queria saber uma outra coisinha importantíssima. Quando a mulher, por exemplo, vai acompanhando o marido numa consulta no urologista, né? Que a gente fala demais, às vezes fala para os cotovelos. A mulher vai ajudar ou vai atrapalhar nessa história aí de consultar-se falando dos problemas de ereção, de disfunção? Se eu pudesse sugerir
se eu pudesse, eu Que falaria... você ia sugerir? Vem a mulher junto, traz a É? mulher junto. A mulher tem um comprometimento, a mulher, ela às vezes fala mais que o homem fica numa situação, fica mais tímido, né? Então a mulher tem mais, às vezes, assim, uma maneira de falar um pouco mais franca, vamos dizer, né? Ele pode dizer assim, olha, não está tão bem como ele está falando, está pior. Isso ajuda muito, porque daí nós vamos direcionar ele para fazer uma investigação, para fazer um tratamento, e esse tratamento a gente vai poder demonstrar para o casal, né? Não vai, o casal vai ter o benefício. Então não é só o homem que vai chegar e falar para a mulher, olha, agora eu vou conseguir, estou melhor, estou fazendo um tratamento. Mas vamos dividir esse tratamento, vamos conversar sobre o tipo de tratamento, como ele vai agir, as possíveis complicações, qual o tempo que ele vai fazer esse tratamento. Então é muito importante dividir isso com o casal, né? Se o homem tem essa preferência, né? Nós nunca podemos forçar, Cristina, mas se a gente pudesse dar uma sugestão, a mulher, sem dúvida nenhuma, é sempre bem-vinda à nossa consulta, para que a gente possa conversar com mais tempo, para que a mulher possa também Para ser uma consulta de verdade, Exato, né? para conversar sobre isso, a gente poder discutir a situação, entendeu? Vamos discutir com o profissional que está lá na frente, o casal vai poder se revelar, vai poder se abrir, né, para a gente poder ter mais dados. Quanto mais detalhes, Cristina, a gente tiver, quanto mais detalhes numa situação como essa, melhor para nós. Então, que a mulher traga também mais detalhes da situação, né? 13h54, é bom conversar sobre estes assuntos, te ajudar, né, a esclarecer as dúvidas aqui, e sempre aqui com a gente o Dr. Márcio de Carvalho, porque ele é urologista, porque ele está atento aos congressos internacionais, porque ele sabe das novidades sempre, e o que há de mais incrível para fazer você realmente ter vida própria, como eu falei agora há pouco, o mais rápido possível, né, doutor? Obrigada. Sem dúvida, Cristina. Sempre à disposição. Obrigada mesmo. Então, gente...